Bom dia, né? Hoje a gente está aqui para fazer negócios e também, né, ter o nosso momento. Vou começar contando a minha história para vocês. Então, onde que nasceu o Johan? Tá? O Johan nasceu ali no empreendedorismo com 12 anos. Tá? Eu estudava, acordava às 6 horas da manhã, arrumava minhas coisas para ir para a escola e tudo mais, cumpria os meus horários, voltava para minha casa, fazia o meu almoço do meu pai e na época meu pai tinha uma loja de carro. Tá? Então fazia o nosso almoço e ia para a loja todo dia, segunda a sábado. Então tinha essas obrigações, conforme o tempo foi passando, fui crescendo, me desenvolvendo, assumi outra empresa com meu pai, né, que a Cartemar, que era de encartelados. Quando você vai no mercado aí tem fita isolante, conexões de canos, enfim. Eu atendia os clientes, negociava junto com meu pai. Passando, a gente entrou no ramo alimentício, viramos ali empresários de food truck. Né? Um dos pioneiros, por sinal, de Curitiba e região metropolitana é o Rango Food Truck, que é a nossa marca registrada hoje. A gente cresceu no cenário nacional, tá? Então, os sócios eram Johan, Valdir, meu pai, Mayra, minha mãe, tá? A minha mãe se desenvolveu como a primeira truqueira do Brasil, tá? Ela deu cursos pelo Senai, ela fez a caravana da Brahma, da Fiat, junto com isso eu, né, administrava a parte ali de manutenção, a parte do relacionamento com o cliente no atendimento, né? A parte mais administrativa era minha mãe e meu pai que cuidava. Então, fui me desenvolvendo, fui crescendo, né? Em 2019, tivemos um acidente bem grave aí, né? O Rango nasceu em 2014. Tá? Que foi o ápice ali do empreendedorismo da minha parte. Então, em 2019, minha mãe sofreu um acidente no Rio Grande do Sul e acabou falecendo, né? Então, foi um baque bem grande, porque paralelo à minha empresa e à minha mãe, que eu perdi, tipo, do dia para a noite, eu estava perdendo meu casamento também. Uau. Então, a mãe do meu filho, né, no dia 28 de novembro de 2019, ela foi embora da minha casa junto com o meu filho. Ela foi para a mãe dela, tá? Então, isso na parte da manhã. Então, no dia 29, à 1 da manhã, me ligaram falando que eu tinha perdido a minha empresa e a minha mãe. Então, foi um tempo ali, acho que necessário também para crescer como ser humano, né? A gente entende o que precisa ser feito quando você chega no fundo do poço. Entende que você só sai se você quiser. Não vai vir ninguém te socorrer, ninguém te estender a mão. Então, é um processo ali que é necessário o ser humano passar. Infelizmente, né? São coisas da vida que acontecem. Então, isso me tornou mais forte, né? Me fez chegar onde eu estou hoje. Então, depois desse período aí, eu continuei trabalhando com eventos, mas para outras pessoas. Então, a gente começa a perceber que você não serve para ser um CLT, trabalhar para os outros, né? Receber ordens ali já começa a ficar mais complicado. Então, a cabeça já começa a trabalhar de uma forma diferente. Foi quando eu cheguei no Grupo Bert, né? Consegui ali, recebi o convite de uma pessoa próxima ali que já fazia parte do meu ramo de negócios. Então, acabei conhecendo ali um ecossistema que hoje funciona sozinho também. Me desenvolvi, consegui alcançar alguns objetivos na minha vida que eu estava procurando, né? E fiz ali, consegui ali as parcerias que hoje é o Cícero, né? Que me convidou também para fazer parte ali do ser sócio do seu negócio. É um cara sensacional, né? Uma das melhores pessoas no ramo comercial que eu conheço na minha vida. Eu tinha referência do meu pai, hoje a minha referência tem aqui o Cícero, temos o Rogério também, nosso parceiro de negócio, sensacional na parte ali de entender como é que o ecossistema funciona, de explicar, de correr atrás, de pesquisar. Temos o Varela aqui também, nosso outro parceiro de negócio, um cara sensacional que tem o mesmo pique que o meu, essa gana de querer, né, correr atrás, aplicar na prática a teoria. Então, são essas coisas que fazem você crescer e entender que na vida você tem que almejar alguma coisa a mais, não se contentar em cumprir seus horários, virar as costas e enfim, né? Eu
pelo menos penso dessa forma, porque eu quero uma condição melhor para mim, né? Uma condição para minha família. Hoje eu tenho um filho, então esse filho depende de mim e eu não quero que ele tenha a minha história que eu tive. Então, culminou, né? Graças a Deus ali, em estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Bacana. E aí, Varela? Muito bom, né? A gente ouvir histórias aí de comoção, de perseverança, conquistas e vitórias, né? Acho que todo mundo tem uma fase na vida boa, difícil, ruim, mas como o Rogério sempre fala pra gente, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar pode ser bom, né, Rogério? Isso aí. E eu acho que é isso que a gente vem buscando aí, saber qual é o lugar que queremos ir. Não deixar simplesmente a vida nos levar. Então, assim, prazer, pessoal. Sou Maicon Varela, 45 anos, cristão, pai de 3 meninas lindas, assim, que para mim faz todo sentido hoje o que eu faço ser para elas, né? Então, para minha esposa, para minha filha, para as minhas filhas, né? Tenho 3 meninas, essa carinha aqui, mas paizão de 3 meninas lindas aí, que vocês com certeza vão ter prazer de conhecer elas também. Mas assim, a minha história, ela não é diferente de qualquer outro brasileiro aí que sempre busca a batalha, corre atrás e quer vencer na vida. Então, eu sou mais um brasileiro aí que quero vencer na vida. A minha jornada na área comercial, ela já vem de um tempinho aí, posso até falar que já tenho 28 para 30 anos aí na área comercial, venho do ramo hoteleiro, sou hoteleiro desde os 16 anos, foi meu primeiro emprego, né? Então, assim, quando eu entro na hotelaria com 16 anos, antes de servir quartel e nada, sem saber o que eu queria fazer na vida, e aí foi a minha escola. Uau. E aí também meu pai, a vida toda trabalhou com pessoas, foi garçom, foi gerente de restaurante, e o engraçado que eu lembro até hoje, que ele sempre falou para mim assim, falou, Maicon, faça de tudo que você quiser na tua vida, mas não trabalhe em hotel, não trabalhe para as pessoas. E aí estou eu aqui, né, vivendo uma jornada de hotelaria, área comercial e trabalhando para pessoas. Mas aí essa história com certeza ela vai virar uma chave, porque assim, a gente trabalha para pessoas, mas buscando trabalhar para nós, né? Então hoje eu procuro trabalhar para mim junto com vocês, essa oportunidade que tivemos aí, acho que formou um elo legal, bacana, né? Cícero aí um cara excepcional, né? Que a palavra que eu gosto que ele fala diariamente é excepcional dia, excepcional tarde, excepcional noite e assim isso para mim fez bastante sentido ouvir uma única palavra e o bacana de você ouvir uma palavra que faz sentido em qualquer ocasião, né, em qualquer situação é excepcional. Excepcional dia para todo mundo. E assim, eu saio desse ramo hoteleiro, mas continuo no universo comercial, vendas. Então, assim, acho que hoje todo mundo vende alguma coisa, né? Então, a gente começa ali, acho que desde criança já vendendo um carrinho, vendendo uma bala, negociando na escola, né? Então, eu cresço com isso. Minha mãe também, vendedora de porta de rua aí, vendeu roupa. Minha mãe, engraçado que ela vendeu até alambique de pinga. E eu lembro muito disso, que eles enchiam aqueles garrafão de pinga e saíam vendendo nos botecos. Aí eu ficava pensando, pô, cara, então será que para ganhar dinheiro só existe vendas? E aí isso já vai formando você por dentro, né? Você vê todo mundo vendendo, você vê, né, teu pai vendendo serviço, tua mãe vendendo produto. E aí acabou que entrou no DNA aí essa questão de vendas. Me sinto bem, me sinto confortável hoje em estar numa área de vendas, ou produto ou de serviço. A energia em si, para mim, energia solar, energia digital, energia renovável, sustentável, verde, várias outras palavras que tem para se falar da energia, era novo. Era novo, sim, não tinha ainda aquele conhecimento, mas aí recebo a oportunidade de entrar também num grupo bacana aí de pessoas maravilhosas, né, que é o Grupo BERT, para aumentar e agregar a minha experiência junto ao projeto, mesmo sendo de áreas distintas, digamos, hotelaria e energia hoje, mas o DNA é vendas, né? Então, é por isso que a gente está falando do o vendedor também, né? Então, a gente cria esse plano de ação aí de vendas, eu venho para o grupo aí para somar, e aí as dores que a gente sente aí no dia a dia de estar vendendo,
visitando clientes, procurando fechar negócios, é o teu gás do dia, né? É a motivação. Você pode levantar hoje pensando em vender tudo ou vender nada, mas é no dia a dia, na prática, né? Então, estando na rua, conhecendo as dores de cada um, nesse período aí que eu estou trabalhando com energia, eu vejo o quanto é bom, né? O produto em si, o serviço da energia. Então, assim, estou bem satisfeito, bem empolgado com a oportunidade que foi me dado em aprender mais. Acho que todos os dias a gente tem algo novo para aprender, né? Então, assim, um pouquinho da história é isso, sem entrar na questão motivacional ou triste de dificuldades. Acho que as dificuldades, elas estão ali para a gente ultrapassá-las ou subir o degrau. E, assim, uma coisa que eu aprendi muito é assim, por que a gente cai? Para aprender a levantar. Então, assim, se cada um aqui já caiu, foi para aprender a levantar. Eu já caí várias vezes, mas aí sempre é uma nova oportunidade de você aprender para levantar e seguir em frente. E é isso aí, pessoal. Legal. Vamos lá. Pessoal, queria me apresentar. Meu nome é Rogério Félix, tenho 45 anos. O que é mais legal, assim, fazer um resumo da minha vida é que todo mundo sempre falou pra mim, assim, que eu tinha potencial. E em várias áreas, setores, vários trabalhos, assim, várias coisas que eu fiz efetivamente na minha vida. Começando pela minha família, né? Meu pai foi taxista, ainda é, por 45 anos. Então, eu criei esse laço, criei esse vínculo, criei essa cultura, né? De ser autônomo. Assinei minha carteira com 16 anos. Depois virei autônomo, fui na mesma linha do meu pai, né? Que tem aquele ditado, né? Filho de peixe, peixinho é. Então, criei esses laços emocionais e carinho, assim, com o sistema de transporte, de mobilidade urbana. E trabalhei mais de 15 anos no táxi, efetivamente, né? Atuei em algumas áreas administrativas do táxi, cooperativas, radiotáxi. A gente chegou a desenvolver alguns modelos de aplicativos também na época que o Uber começou. Então, a gente começou a ter uma experiência grande, assim, de viver o que é a experiência do usuário, o cliente usando o táxi, e a outra ponta, quem administra o sistema, e interligando os dois, quem está ali na rua, né? A gente chama de puxar fila, né? Em algumas cidades do Brasil fala maçaneta, uma coisas bem assim típicas de cada cidade, de cada região. Isso é muito legal, existe uma cultura rica, né? E poucas pessoas sabem, né, que o taxista ele é autônomo, ele não tem ele não presta satisfação assim para um patrão, assim. Então, muitas das histórias e das vidas, assim, elas são sempre únicas, assim, né? Isso é muito legal. Então, partindo desse começo, né, como autônomo, em todos os momentos, né, as pessoas falando, pô, você tem tanto potencial, você tem que aflorar esse potencial. Então, eu decidi morar fora do país, fiquei 4 anos e meio fora do país, morei em Portugal, Lisboa, Porto. Passei um tempo também na Espanha, então vivenciei Madrid, vivenciei Barcelona, vivenciei Zaragoza, Valência. Então, assim, eu tenho uma experiência, assim, de você sentir várias culturas, assim, sabe? E isso, pra mim, foi muito legal, que eu fui aprendendo. E todos esses lugares que eu passei eram sempre trabalhos, assim, braçais, né? Nunca trabalhos de executivo. Então, assim, eu vivenciei o que as pessoas vivenciam, que é ter o salário mínimo, que é ter que trabalhar o mês todo e pagar as contas, né? E isso é a realidade da maior parte, 90% dos brasileiros. Então, quando você vive, você sente isso, né? A gente chama de skin the game, né? Sentir na pele o jogo mesmo. E esse jogo tem que trabalhar, tem que se sustentar, tem que ter a tua família, a tua mulher e seus filhos, assim. Isso é uma coisa que culminou no momento que nós estamos hoje, né? Que é o projeto do vendedor, é fazer com que qualquer pessoa no Brasil, qualquer indivíduo, qualquer autônomo, qualquer pessoa que já tenha sua carteira assinada, possa complementar a renda, possa ajudar a sua família. E isso é o nosso sonho, assim. A gente juntou 4 malucos, assim, que falamos assim, cara, de que forma que a gente pode melhorar a vida dos outros, sem inspiração, cada um com a sua bagagem, cada um com a sua vivência, cada um com suas experiências, né?
E aí a gente pode demandar mais tempo nisso e falar como que isso funciona, assim, como é que cada um sofreu, suas cicatrizes, né, suas histórias. Cada um de nós aqui tem histórias, assim, que... quando nós nos sentamos juntos, nós conversamos, a gente, tipo... a gente não para de chorar, assim, porque é um abraçando o outro, um entendendo a dor do outro. E isso é muito legal. Eu tenho certeza, assim, que em algum momento nós vamos passar isso para vocês. A gente vai repetir isso. Porque o que nós passamos, eu sei que vocês aí também estão passando, né? E nós estamos falando para o Brasil, então nós estamos falando assim para a cidade pequena, para a cidade média, para a metrópole, para a cidade grande, aquela pessoa que tem o sonho de viver fora, aquela pessoa que tem o sonho da casa própria, de ter o próprio carro, entendeu? O sonho de sentir como que é sentar num restaurante bom, de sentir como que é ter um carro bom, ter um carro importado. E isso a gente consegue trabalhando, a gente consegue conquistando, isso a gente consegue tendo essa força, essa vontade, essa fome, né, de viver. De viver coisas novas, de viver coisas que você nunca viveu. E para isso acontecer, a gente tem, né, vamos falar um pouquinho melhor, um pouco mais para frente, mas tem uma plataforma que disponibiliza, que faz a ligação com esse sonho, né? Que é como você atingir esse objetivo, né? Então, né, o meu colega aqui, o Maicon, comentou, ele falou assim, cara, a gente realmente parar, ver onde é que a gente está, ver o momento que nós estamos e aí ver para onde que a gente quer ir. Quando a gente vê para onde que a gente quer ir, se é melhorar a qualidade da sua família, melhorar a sua casa, melhorar seu carro, como é que a gente faz para atingir esse objetivo? Você precisa ganhar mais, precisa ter mais dinheiro. Como é que você faz isso? No teu CLT? Você faz isso hoje no teu trabalho? Como é que você consegue fazer isso? Então, a plataforma, o vendedor, ela traz uma oportunidade para você melhorar de vida, uma oportunidade para você crescer, uma oportunidade para você ser diferença, assim, no teu meio, né? Então, ser diferença para você, para tua família, para teus amigos. E a partir do momento que você ser a diferença, você vai virar inspiração também. Então, o que nós estamos fazendo aqui é só o que todo mundo falava para mim lá atrás, assim, cara, você tem potencial, cara, você pode fazer, é só você querer, você quer. Se você quer, a gente pode te ajudar nesse processo. Então, vamos trabalhar muito nisso, tá? Agora aqui, finalizando um pouco da minha parte pessoal, assim, montei uma empresa com meu pai e com meu irmão, assim, uma empresa familiar de manutenção, então a gente estava com um contrato bem interessante, 5 anos de estabilidade, prestando serviço à prefeitura. E nos primeiros 6 meses apareceu a oportunidade. Apareceu a oportunidade de ir para um grupo milionário, ir para um grupo que tem potencial de se transformar muito grande, que deu a oportunidade de entrar no departamento de vendas, entender o que é ser vendedor, entender os processos, entender o tamanho do mercado. E quando eu digo mercado, é em qualquer área que você quiser, porque hoje você vende perfume, amanhã você vende consórcio, depois da manhã você vende carro, depois da manhã você vende casa, você vende roupa, você vende qualquer coisa, você vende calda de cana na esquina, entendeu? Então, o vendedor, ele se adapta em qualquer setor, em qualquer momento da sua vida. Finalizando a minha parte, dizendo assim, trabalhar com vendas assim me fez eu me redescobrir como pessoa, como ser humano, assim, como que a vendas ela pode atingir as pessoas que estão próximas de você, né? As pessoas que estão comprando, vendendo, as pessoas que estão próximas, né? Elas sentem essa diferença, elas sentem essa energia. E quando você faz isso com paixão, quando você faz isso com muita paixão e com vontade, cara, ninguém consegue te segurar, ninguém consegue te deter, assim. É só você por você e não existe mais ninguém, entendeu? Então, assim, quando você colocar isso no teu coração, dizer o seguinte, que você quer vencer, a gente tem a ferramenta que você consegue usar para chegar no teu objetivo. Então, queria me despedir dessa primeira parte, assim, agradecer, né, quem ficou aí, escutou um pouquinho dessa breve história e dizer, assim, que, cara, assim, o que nós estamos fazendo aqui, o que você pode fazer na tua casa é o limite, tá? O céu é o limite, assim, então o limite é você que dispõe. Porque, finalizando assim, o tempo e a energia que o universo te dá para você sonhar, se você sonhar pouco ou sonhar muito, vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada. Então, o tamanho do sonho é exatamente o tamanho do esforço que você quer realizar. Então, eu tenho certeza que se você acreditar nos seus sonhos e no seu potencial, você vai chegar. É isso, e só depende de você, tá? De mais ninguém. Então, pessoal, obrigado e vamos para a próxima. Meu nome é Cícero Brito, né? Nasci ali no Ceará. Essa aqui é a dor, tá? Toda vez que eu falo Ceará, todo mundo olha pra minha cabeça. E isso é complicado pra mim, brincadeira.
Mas teve uma vez na escola que cheguei assim em casa chorando. Manhinha, mangaram de mim, né? Mangaram no Ceará quer dizer dar risada, né? O que aconteceu, meu filho? Não, mangaram de mim, deram risada de mim ali e tal. Falaram que a minha cabeça é grande. Aí minha mãe, não, sua cabeça não é grande não. Só tira a cabeça da frente pra mãe ver a novela. Falei, então assim, já começa a história mais ou menos desse jeito, né? Sou ialense, sou nordestino, apaixonado pela vida. Venho para São Paulo com 2 anos de idade e a gente tem muitas dificuldades ali e a gente, sabe, vai morar em alguns lugares. Eu acho que a maioria das pessoas do Brasil passam por isso, principalmente os vencedores, os conquistadores. Normalmente você vai conversar com eles, tem essa mesma história ali, né? Então, comecinho, morei em bairros assim que hoje nomeados como favela, mas na época era bairro mesmo, assim. E eu fui aprendendo, então comecei a vender bem pequenininho ali, comecei a vender gomútil na rua, que eram as balinhas de goma. Depois eu comecei a vender sorvete ali e tal, e era muito massa, porque vendia sorvete, vendia isso aí para comer lanche, né? Então, nossa, ali eu comecei a identificar o sabor ali, né? O sabor da vitória, o sabor do desfrute, o sabor de o coração pulsar ali e tal. E eu me apaixonei pela parte de venda, assim. Por quê? Porque eu via que as maiores referências da minha vida era tudo vendedor. Minha mãe era vendedor, a minha avó era uma vendedora nata. E aí eu comecei a interagir um pouquinho mais pela Bíblia, tal. E eu vi que Jesus ali foi o maior cara que deu os maiores insights, né? E até hoje a gente fala sobre ele, porque os insights ali da venda, né? No momento que ele está na frente do poço ali, ele olha para a mulher e fala assim, eu sou a porta. Eu sou a água, e quem bebe dessa água nunca mais terá sede. Porra, um baita de um vendedor ali, né? E a mulher fica ali, nossa, mas será que é? Será que não é? Enfim, e aos 13 anos ali, eu saio da minha mãe, vou morar efetivamente com a minha avó, e aí com a minha tia também, aí tem outra fase da minha vida bem massa, assim, e vou só morar depois só com a minha avó, depois dos 18 anos, eu e minha avó. E meados de, quando tem 28 anos, eu conheço a minha esposa, né? A Joyce. E a gente vai morar junto, aí eu saio da avó, passa um tempo e a gente começa a constituir a nossa família, né? E minha avó falece, assim, foi um dos primeiros baques maiores da minha vida, assim, perder meu anjo, né? Então, para mim foi bem difícil. Mentalmente, eu não estava preparado para isso. E aí começou a desencadear muita coisa. Entrei em alguns vícios, assim, que me fizeram muito mal, né? Então, bebedeira, enfim, algumas amizades que não me levaram a lugar nenhum e eu me deixei, né? E ali, eu me entreguei mesmo ali. Então, me entreguei para isso e foi passando o tempo, automaticamente, em paralelo com isso, eu já tinha construído muita coisa, tanto no Brasil como fora do Brasil, e algumas intermediações, a gente fala sobre intermediar alguma coisa, né? Então, vai só mudando, mas a palavra verdadeira ali é vendas, né? Então, eu só linkava uma pessoa para comprar e vender, enfim, que sempre foi a minha maior dádiva, assim. E venho para o Paraná, venho através de uma depressão muito grande, chego no Paraná e começo a entender um pouco sobre energia, né? E essa parte de energia, ela mudou toda a minha história, assim. Ela mudou porque quando um amigo falou para mim assim, cara, eu acho que você pode ter X% de desconto na sua fatura sem pagar nada. Imagina só, eu já venho de um rebento ali, né, da minha área pessoal, e aí o cara falou, pô, você é um cara tão massa, cara, a gente vai perder a amizade por causa de um negócio desse, porque na minha cabeça ali, por mais que eu já tinha visto muitas coisas, eu não conseguia assimilar que faria sentido eu ter um desconto na minha conta, assim, e tal, e não pagar nada, né? Enfim, começamos a desempenhar um negócio e desde 2022, quando saiu o marco legal, né, dali 14.300, ali de 22 de março, e eu comecei a entender a potencialidade desse negócio. E aí começamos a trabalhar em algumas empresas, sempre para estar validando, né? E o ano passado
A gente se tornou parceiro dentro de um grupo muito grande no Paraná. E esse grupo me impulsionou a sentar em algumas mesas novamente. E ali tudo mudou. Ali o game mudou, até o fundador ali do grupo, né? Desse grupo maravilhoso, que só tem que agradecer. Ele fala que a vida falou muito não para ele e ele sempre fez o sim, né? E ele é uma referência para mim sobre isso. E ele me apoiou, assim, e me pegou mesmo e me deu a oportunidade de ser aquilo que eu poderia ser. E graças a Deus, eu acredito que o dinheiro não muda ninguém, né? O dinheiro só revela aquilo que você é. Então, isso potencializou cada vez mais. E era uma oportunidade que eu queria, porque vontade e fome você não consegue colocar em ninguém. Você consegue ensinar muita coisa, muita técnica de venda, as histórias de venda, mas vontade e fome você não consegue passar para ninguém. E a gente foi construindo. Hoje, com esses parceiros que a gente tem, né, o Johan, com uma história maravilhosa, principalmente no ramo alimentício, uma persona diferenciada, né? O Maicon, a gente chama Varela, né? Carinhosamente de Varela, realmente um cara que tem se deixado a se lapidar e com uma bagagem que já tem de alguns atendimentos, de uma vida comercial bem bacana, conseguir auxiliar e colocar o útil ao agradável. O Rogério, para mim, realmente é um presente nesse presente que a gente vive, né? É um cara que se deixou se lapidar também, cada dia com uma novidade, parte familiar, a persona mesmo do Rogério em si. É um cara que é motivador, é exponencial em muitas coisas. E eu tenho certeza que o vendedor, ele nasce realmente de uma demanda de quem ama, de quem tem tesão pela vida, de quem quer mais, né? Uma vez eu ouvi um cara falar, e faz total sentido, né? O cara falou assim, vencer a dor. Só tem jeito de você ser vencedor quando você vence a dor. E o vendedor é isso. Então, nós vendemos a dor. Ô, louco, mas você vende a dor? Não, a gente vende a solução para a dor. Então, todo vendedor é sonhador, todo vendedor tem a alma conquistadora, Então, o vendedor, ele é o Cícero Brito, ele é o Varela, quando eu vejo falar, ele é o Johan, ele é o Rogério, ele é a Maria, ele é a Fernanda, ele é o Ricardo agora, ele é o João, que acorda cedo, que o meu sogro sempre fala um negócio bem interessante, ele fala assim que se ele liga a chave do carro e o carro funciona, alguém tem que pagar a gasolina. Falei assim, e é bem interessante isso aí. E já pegando, né, nesse molde assim que a gente se apresentou, eu não poderia deixar de agradecer aquele que mudou minha história, né? O cara que entrou na minha vida e mudou toda a minha vida, assim. E eu deixei ele entrar, né? A gente não fala sobre religião, até porque eu não gosto muito de religião por ser apaixonado por alguns chamam filho de Maria, surfista da Galileia, que eu chamo de Jesus, o meu parceiro, o meu amigo. E assim, ele realmente mudou a minha história, mudou a minha família e colocou pessoas importantes na minha vida, assim. São pessoas que hoje, no meu dia, são um presente. Eu vejo cada um com a sua persona, mas falando da minha história, assim, eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus por tudo que tem acontecido. Todos os nãos que eu recebi, todas as vezes que deu errado, deu certo. Hoje eu estava na padaria e escutando uma história muito legal, assim. O cara foi conversar com alguns parceiros e aí o palestrante chamou um cara para ir na palestra, mas chamou o cara errado. Aí o cara errado ajudou o outro cara que estava lá precisando, tal. Então, assim, o que eu vejo é se você tem uma direção, se você tem um propósito, e às vezes essa direção não é o caminho certo para você. Então, se eu tenho um carro e ele está a 300 por hora, mas o caminho é Bahia, mas eu estou indo para o Rio de Janeiro, qual que é a melhor coisa para esse carro? Esse carro quebrar. Então, às vezes, assim, quantas vezes a gente quebrou? Quantas vezes a gente fracassou? Quantas vezes a gente pensou em desistir, assim? E aquele momento ali é o momento da vírgula. E eu sempre falo para as pessoas assim,
Não precisa colocar um ponto final. Coloca uma vírgula.